Segue melhor o som. Assim. Boa tarde a todos. Tudo bem? Sou Walker, sou formado na USP em Engenharia Elétrica e Matemático Aplicado pela École Centrale de França. Hoje sou chefe de modelagem na Linear Softwares Matemáticos. Né? E hoje eu trouxe aqui uma pequena apresentação, né, para tentar mostrar um pouco, ilustrar o que a gente faz, né, na Linear. Né? Enfim, lá dentro, né, nossa história sempre começa com um pedido de ajuda. Uma empresa chega até a gente e fala: por favor, consegue me ajudar a colocar a empresa nas trilhas? E muitas vezes, né, são empresas de alimentos, né, bem, estamos no Brasil, somos o maior produtor de alimentos do mundo, então normalmente é esse estilo de empresa que chega até nós. E normalmente eles chegam: poxa, bem, meu problema, poxa, eu tenho aqui animais para abater, por exemplo. Muitos animais. Eu preciso coordenar tudo isso. Mas são seres vivos, né? Então eu tenho uma diversidade gigantesca, certo? Poxa, como eu consigo coordenar tudo isso, inclusive dado que eu preciso decidir, né, que as pessoas gostam de variados cortes, de variadas maneiras de consumir esse tipo de produto, certo? Bem, o meu problema não é só isso. A gente tem cliente exigente. Então, o Oriente Médio, o pessoal de lá só quer aceitar frango inteiro entre 900 gramas até 1,1 kg. Japão, não quero saber o que vocês têm, eu só quero sobrecoxa. China, não, aqui a gente quer porco. Gostamos de porco. Europa, não importa o que você tenha. A gente quer comer de forma abundante, mas desde que tenha um padrão de qualidade, assim, excepcional. Né? Estados Unidos só quer hambúrguer. Né? E, bem, não esqueça o período de Natal do Brasil. Né? Que eu sei que cada vez está mais difícil colocar na nossa mesa, né? Mas isso é um problema grande para essa cadeia, né? E você tem que dar conta de uma demanda de uma nação inteira em apenas uma época do ano. Então, aonde armazenar esse produto? Enfim. E são muitas plantas. Então, cara, nós temos muitas fábricas ao redor do mundo, né? Como decidir qual planta vai atender o que, em que momento, né? Cada uma dessas exigências do mercado. Então, é esse tipo de desafio que acaba chegando até a gente. E aí, assim, como a matemática entra nessa história? Né? Bem, já dei algumas dicas no meio do caminho. Né? Tem a parte de distribuições normais dos animais, depois a parte de toda a cadeia, né, que a gente tem que mapear. E, enfim, é o que a Linear faz. A gente senta, escuta o cliente e tenta organizar, começando com um banco de dados. Né? E nesse caso em específico, né, a gente, né, trabalha com técnica de programação linear inteira mista. Bem simples para vocês aqui. Não sei se todos são de graduação, mas quem está na pós, imagino que já conheça. Mas o desafio é organizar uma empresa gigante. Né? Então, começando para a área de suprimentos, cadastrando todos os fornecedores. Quem você tem, né, para fornecer? Pesquisa e desenvolvimento, as listas técnicas. Né? O que entra e o que sai dentro de cada uma das unidades produtivas, certo? Bem, a parte de produção, né? O que você tem? Né? Quais são as plantas, as capacidades, quais são as linhas,
de cada uma dessas localidades, certo? A parte de logística, né? Que aí a gente está falando de fretes, centros de distribuição, as mais diversas modalidades de transporte, certo? E, enfim, vivemos num país que é complicado tributariamente. Essa é uma das grandes variáveis que, assim, é difícil de representar dentro de um modelo de otimização. Enfim, é um grande desafio, mas conseguimos. E, por fim, a parte comercial. Onde vai vender, a que preço e, enfim, qual é a margem disso, certo? E tudo isso, né, hoje, a gente tem estruturado dentro de um produto que a gente chama de Otimix, certo? E que as pessoas do planejamento, que é chamado, né, dessas companhias, utiliza para organizar tudo isso e, através de relatórios, conseguir tomar decisões importantes de coordenação de toda a empresa. Então, por quê? Se não tiver esses modelos matemáticos por trás, essas empresas não conseguem coordenar as áreas. Então, o comercial, ele vai querer vender só o peito de frango, que é o que tem mais margem. Mas, bem, o frango não tem só peito. Então, assim, o que precisa ser vendido, né, é importante também, né, para essas empresas. Então, a matemática por trás acaba sendo muito importante para fazer o papel de coordenação de todas as áreas, certo? Enfim, então essa é a Linear. A Linear foi fundada em 1997 pelo Marcelo Elias, Glauco Leal e Luciano Laterza. Não sei se alguém os conhece, e ela desde então vem realizando consultorias e desenvolvendo soluções matemático-computacionais, né, para, enfim, tirando as palavras bonitas ali, resolver os problemas das empresas, né? E, bem, o que a gente acaba tendo que trabalhar no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem ali uma equipe que conhece bastante de negócios, né? Normalmente tem experiência de mercado. O pessoal de tecnologia, então os dev da vida, né? Mais a equipe de matemáticos, né? Não matemáticos como formação, mas pessoas que sabem muito bem matemática. De preferência matemática, enfim. Então, é assim que a gente acaba se organizando, né? E esses aqui são os nossos principais clientes ativos hoje, né? Como podem ver, a gente tem muitos clientes na área de alimentos, né? E, enfim, e como é a nossa dinâmica de trabalho? Normalmente a gente divide os projetos em 3 etapas, né? A parte de aprender, que a gente senta do lado do cliente, ouve quais são as dores, tenta organizar tudo as reclamações que eles falam e tentam matematizar isso depois, que é a parte de construir, certo? É a parte divertida do negócio. Depois vai para a parte de análise. Construímos, vamos testar. Vamos lá, mostramos para o cliente. E aí, é aí que mora a pegadinha, porque eles nunca contam as coisas mais triviais. E você acaba descobrindo as coisas triviais só na hora que você mostra o resultado. Isso é muito interessante. Porque o que é trivial para o pessoal do negócio em si, né, das empresas, né, ali do negócio dele, ele acaba deixando passar esse detalhe. Então ele só conta as partes mais complexas. Então normalmente nos modelos que você acaba construindo, você ataca o problema difícil, mas os problemas fáceis vão surgindo aos poucos. Enfim, é sempre um desafio. E é por isso que a gente tem um modelo de evolução contínua dos nossos produtos, né? E que acaba dando bastante oportunidade para quem está entrando sempre novo na empresa consiga aprender junto, né? Porque mesmo as pessoas mais experientes
acabam não conseguindo representar tudo dentro do modelo. Enfim. Então, é isso. Por fim, eu queria mostrar mais um outro produtinho, que é o caso do IDRP. Né? Eu mostrei o Otimix. Né? Agora, o caso do IDRP é um sistema de planejamento web de distribuição de produtos acabados. Então, imagina que você tem, né, várias fábricas e os produtos estão saindo. Tem o plano de produção ali. O que vai, né, em cada um dos veículos, e em qual posição desse veículo vai esse pallet. Um sistema dinâmico, né, que a gente criou, né, web, em que ele envolve uma parte de demand sensing. Então ele tem uma parte de inteligência artificial ali que faz um forecast da demanda, na verdade comportamento da demanda, né, porque a meta de venda já está dada do mês. Então, sei lá, vai vender 100 mil toneladas nesse mês. Tá, mas como vai se comportar dia a dia? Isso é muito dinâmico. Então, a gente tem um modelo matemático de inteligência artificial por trás, que capta os padrões rápidos do mercado para saber o que vai ser consumido nos próximos dias, para conseguir coordenar no modelo de otimização, né, de conseguir falar, ó, tem que mandar isso daqui para São Paulo, para Campinas, para Fortaleza, enfim. Então, esse modelo de otimização traça as estratégias, certo? De abastecimento e, por final, tudo isso tem que fechar dentro de um caminhão. Então, às vezes você precisa adiantar coisas, atrasar outras, enfim, para conseguir realmente sair com um plano definitivo, né, de embarque. Então, imagina que como era no passado, como funcionava no passado, por exemplo, numa empresa que a gente funcionava, né? O pessoal tinha algumas ferramentas de suporte que eles rodavam durante a madrugada, durante a manhã inteira, enfim, e passavam o dia inteiro fazendo cálculos para ver se ia dar certo o plano durante o resto da tarde, né, do planejamento deles. E aí, por fim, seguia para o sistema de embarque deles. Né? E, enfim, com esse módulo, por exemplo, que a gente construiu, certo? Com todas essas técnicas concatenadas, né? Isso virou automático. Ninguém mais precisa fazer nenhum tipo de cálculo para criar esse abastecimento. Para você ter noção, essa companhia precisava de 50 pessoas para fazer todos esses cálculos. Hoje não precisa, essas pessoas estão fazendo as suas coisas, estão fazendo análises para melhorar a performance, estão pensando em simulações para corrigir problemas no futuro, enfim. Então aumentou muito a performance da equipe e hoje a maioria dos veículos são fechados automaticamente, cerca de 98% das cargas. Num ambiente em que a gente está falando aí de 400 veículos dia, 400 carretas. Né? Então, é isso que a gente tenta buscar na Linear, né? Resolver problemas desse porte, dessa magnitude, né? Com os nossos clientes. E, bem, espero que a gente tenha conseguido, nesses poucos slides, mostrar um pouco de como é a dinâmica, né, da matemática no dia a dia e como ela pode ajudar as empresas, né, a ganhar performance e, enfim, conseguirem ser pilotadas de maneira mais eficientes e mais
e mais dinâmica, né? Acompanhando a dinâmica de um mundo que é totalmente dinâmico. Enfim, é isso. Espero que tenham pelo menos um pouquinho de interesse na gente. E gostaríamos muito de que, se tiverem interesse, podem realmente conversar com a gente, sinta-se à vontade de conhecer a Linear. Nós temos 2 escritórios físicos, né? Um aqui em Campinas, outro em São Paulo, apesar que com essa pandemia está um pouco esvaziado. Porque as pessoas estão trabalhando de home office, enfim, desde 2020. E também, né, quiserem trocar ideias, enfim, fique à vontade realmente para entrar em contato. Obrigado. Nesse momento nós abriremos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, indagação? Queria saber se o processo seletivo de você está aberto, o que é interessante para alguém que quer tentar esse processo seletivo, tanto na parte da universidade aqui, mas além disso, por exemplo, coisas para desenvolver para poder entrar nesse processo seletivo. Cadê o outro? O microfone não fala da hora. Vamos deixar isso para depois. Bem, sobre processo seletivo, sim, a gente está com algumas vagas abertas para efetivo, né? Por enquanto, estagiário não temos, né? Mas sinta-se livre de enviar para o vagas@linear.com.br, linearcm.com.br, tá bom? Ou, enfim, visite o nosso site, tem lá a parte de contato. Também é válido, tá bom? Sobre habilidades, né? Depende da área que você deseja, né? Como eu mostrei ali, né? A gente tem algumas áreas, né? Então, assim, temos desde a parte de desenvolvimento, né? Que aí exige habilidade realmente de programação, certo? A área propriamente de modelagem, né? É muito bom, né? Muito positivo se você teve experiências com programação e, ao mesmo tempo, com modelos matemáticos, seja ali ou de machine learning, né? Ou estatística, enfim, ou otimização, certo? Que essa parte é importante, né? E temos a frente de negócios, né? Que aí a única habilidade realmente importante é realmente gostar de matemática, né? É isso. A parte de negócios, porque você tem que conseguir sentar com o cliente, né? Aí envolve um pouco mais de soft skill, né? Não que seja obrigatório, né? Mas é uma parte importante, porque você tem que sentar com o cliente, conversar e, ao mesmo tempo, ir visualizando como isso ficaria em um modelo matemático. E, enfim, para tentar já sentar junto com a equipe de modelagem e já ir definindo e desenvolvendo a aplicação, né, para o cliente. Basicamente é isso. Bem, acho que são as 3 grandes áreas. Olá, tudo bom? Você falou também sobre essa área de negócios, né? Você acabou de dizer.
como que é o contato da área técnica com a área de negócio, se na parte de negociação de um projeto a área técnica está junta para garantir que o projeto esteja alinhado tanto com a galera que sabe programar quanto quem está comprando o projeto, sabe? Tipo, como que é a participação da área técnica nessa parte de negociação? Na parte de negociação, né, assim, de certa maneira, tá, todos dentro da linear têm uma boa base matemática, né? Não importa qual área você esteja. O pessoal de negócios, né, eles não fazem a negociação, eles são especializados em ouvir o negócio, né? Então, eles também trabalham com a matemática, né? Aí, quando é a parte comercial, né? Que aí a gente também tem a parte comercial, certo? Normalmente a parte comercial chama pessoas mais seniors para estar junto em toda a prospecção, para dar seu parecer técnico sobre o que precisa ser desenvolvido. E aí, pensar junto como é o cronograma, qual é o nível de dificuldade, aonde estão os riscos, até onde dá para chegar. Porque tem umas coisas muito doidas que você acaba ouvindo, assim, e assim, vamos dizer assim, a gente precisa estar muito no futuro para conseguir processar tudo que o pessoal está querendo tomar de decisão, né? Então, às vezes a gente tem que botar uns freios lá, né? Enfim, mas é dessa forma que acaba sendo a dinâmica, né? Boa tarde. Eu ia pedir para você repetir o contato que você falou para fazer para mandar o currículo. É um e-mail, como que era? vagas@linearsm. É isso? @linearsm.com. Isso. Tá. E vocês planejam abrir algum processo seletivo de estágio mais para frente? Sim. A gente, assim, para estágio, a gente normalmente acaba como para estágio, né? A gente esteve durante a pandemia, enfim, muito tempo, dificuldade de prospecção de estágio, né? Então, meio que acabou, a gente não está com um processo formal de estágio, entendeu? Então, por isso que não tem datas marcadas para estagiário. O que eu aconselho? Mande, se tiver interessado, mande o currículo para o Vagas e aí a gente pode realmente tentar ver se adequa com a nossa necessidade e criar a vaga de estagiário. Muito obrigado. Boa tarde. O meu, na verdade, não é nem tanto uma pergunta. Eu queria perguntar para a Ingrid, se ela poderia contar um pouquinho para a gente como foi para ela, né, ter entrado na linha, né? Não sei se, né, a Ingrid estava aqui, a gente, quando estava na graduação, a gente se tombava no corredor, então eu queria que ela contasse um pouquinho da experiência dela, como foi ter, né, sido contratada na linha, se possível. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Ingrid, eu me formei em estatística aqui em 2019, entrei em 2015, me formei em julho de 2019. Durante a pandemia foi um pouco complicado arranjar emprego por causa que eu não fiz estágio, né? A gente sabe que é um pouco complicada a situação aqui no EMEC. E aí surgiu a oportunidade da Linear, eu enviei currículo para eles em 2021. E em 2022 o Walker veio falar comigo que tinha aberto uma vaga e eu fiz entrevista com ele, que é da parte de modelagem, fiz entrevista com o pessoal de negociação também. E eu fui contratada. Comecei em março, estou há 5 meses já, e eu estou gostando muito.
eu acho que para um primeiro emprego, assim, para uma primeira experiência, eu acho que é uma empresa excelente, porque a gente tem muito tempo que a gente pode aprender o que a gente precisa para trabalhar. Então, assim, às vezes a gente tem esse medo, tipo, ai, nossa, será que o que eu estou aprendendo aqui, estudando aqui, vai ser o suficiente para o mercado de trabalho? Porque eu participava também da Semestre e o pessoal falava, gente, tudo que a gente usa aqui, aprende aqui, vai usar, sei lá, 50%. Os outros 50%, 60% a gente tem que aprender. E é assim que acontece. E na Linear é uma ótima empresa, porque eu tenho tempo para aprender o que eles pedem, desenvolver. O pessoal é todo mundo muito aberto. Olha, estou com uma dúvida, não sei fazer isso, como que eu faço? A gente senta, conversa, discute, mostra os resultados. Então, assim, eu acho que é uma ótima primeira oportunidade para quem quer emprego, para quem quer estágio. Eu estou gostando de verdade, está sendo uma experiência muito positiva. Em relação a conteúdo, assim, o dia a dia, eu só estou em home office, né, então é bastante tranquilo. Hoje foi a primeira vez que eu conheci um escritório aqui em Campinas, não conheço em São Paulo ainda. O dia a dia de home office é bem tranquilo, fazendo isso no Teams, assim. Dá muito certo, a gente aprende bastante, não fica nada para trás, a gente se dá muito bem, eu gosto muito de trabalhar lá. Sendo uma experiência incrível, vale a pena o pessoal buscar estágio, porque é um ótimo lugar para ter uma primeira experiência no mercado de trabalho. Mais alguma pergunta? Cadê o microfone? Opa! E vocês estão... só complementando, né? Você disse que vocês estão agora vocês ainda estão no regime de home office. Então, se alguém estiver, né, estudando aqui e por acaso se, né, candidatar para uma vaga, passar, então teria essa possibilidade de continuar aqui estudando, fazendo as coisas e trabalhando home office. Isso é viável? Sim, são poucas vagas que a gente tem lá dentro que são dedicadas. Então, assim, tem algumas vagas avançadas em clientes que a gente acaba sendo necessário estar lá no cliente, né? Então, por exemplo, vou citar exemplo, né? A gente tem pessoas na BRF, na JBS, né? Por exemplo, né? E aí precisa, né? E aí o cliente exige que seja presencial. Né? Mas a maioria das pessoas da Linear hoje está trabalhando no estilo home office mesmo. Né? A gente viu que deu muito certo, enfim, e a dinâmica está muito boa, né? É possível que, sim, totalmente hoje trabalhar morando em qualquer lugar. Exemplo, nós temos funcionários trabalhando em Portugal, na Argentina, no México, então assim, hoje realmente não é um problema realmente, assim, a localidade física. Então, só assim, uma das coisas que não serve muito para estagiário, porque isso acaba não acontecendo, é bem difícil. Mas para efetivos exige sim uma disponibilidade para viagens a clientes. Então, se você tornando-se efetivo, né, então você teria que ter disponibilidade para viagem, né, que é necessário, infelizmente. Realmente, o cliente quer a presença lá. E além desses clientes que vocês falaram aqui agora, vocês têm clientes internacionais também? Viagens internacionais estão inclusas nessa disponibilidade? Só para saber. Sim, a gente está aos poucos expandindo internacionalmente, né? Então temos hoje projetos ativos, né? Na Colômbia, no México e na Turquia. Uau. Tá? Já
está programada para o ano que vem, projetos França, Alemanha. Então, vamos assim, a gente está aos poucos caminhando nesse... pequenos passos, mas estamos caminhando para a internacionalização, sim.